Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou o Rodrigo Maia, CEO da GoNow One, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e começamos mais um Varejista hoje com uma presença que eu tenho certeza muito especial de um empresário de extremo sucesso, vários segmentos, hoje atua no segmento da educação, anunciou um faturamento de mais de 200 milhões no ano pela empresa e principalmente, que é o que eu quero conversar com ele, um resultado operacional acima de 40 milhões e tem muito a falar sobre gestão. Um grande especialista em gestão, já esteve na Forbes, né, como um dos grandes destaques brasileiros da Forbes e hoje está aqui com a gente para conversar sobre gestão, ambiente de negócios, modelos, empreendedorismo, algumas polêmicas que ele tem das suas declarações para que a gente possa ter uma entrevista bem bacana. Estou aqui com o Thales Gomes, que é o grande operador, o fundador e hoje presidente, chairman da G4 Educação. Muito obrigado, Thales, pela sua presença, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, é um prazer estar com vocês aqui, cara, vai ser ótimo esse papo. Eu começo dizendo da informação que foi divulgada amplamente por vocês nas redes, mais de 200 milhões, eu lembro que você colocou 205, depois atualizou 200, não foi 205? 205 milhões, o resultado operacional acima de 40 milhões na G4 Educação. Como é que você conseguiu fazer uma empresa de educação, que é um grande tabu no Brasil, né? As escolas de negócios já existem há décadas no Brasil e nunca passaram perto disso. Exato. Como é que você conseguiu, se eu não me engano, de 2019 para cá, trazer um faturamento de 200 milhões para uma empresa de educação num país como o Brasil e principalmente, para finalizar minha pergunta, com um resultado operacional tão alto de 43, se eu não me engano, que você disse, 43 milhões. É interessante dizer que é o seguinte, cara, não é resultado operacional, é geração de caixa mesmo. Geração de caixa acima de 43 milhões. 43 milhões e alguns quebrados que a gente conseguiu fazer no G4. Então, o que é isso, cara? Por que a gente conseguiu crescer tão rápido gerando tanto dinheiro? Porque a gente não é educação, a gente é tech. Tá. A gente usa a educação como meio. O meu fim é tech. Então, o que eu faço? Eu fiz um ecossistema de negócios que ele se retroalimenta e que ele usa a educação como um fio condutor para a entrega de valor para esses empresários. Quem é o meu cliente? São as empresas pequenas e médias brasileiras. Eu tenho cliente grande? Tenho. Eu tenho Itaú, eu tenho Ambev e tal, mas não é o meu foco. O meu foco é o empresário médio. Então ali os pequenos e médios é quem é verdadeiramente o que eu chamo de forgotten money. É esse forgotten money que a gente quer suportar no seu crescimento. A gente tem um objetivo claro de gerar 1 milhão de novos empregos até 2030 através desses nossos alunos. A gente divulgou no ano passado mais de 357 mil empregos gerados. Vamos atualizar agora em maio, que sempre quando a gente vai para a Semana dos Bancos lá, fazer a conversa com os bancos e falar nos eventos, a gente atualiza esse número. Esse número já está bem maior. Então, estamos cumprindo a nossa grande missão e eu sempre gosto de deixar claro que é o seguinte, isso aqui não é papinho piegas, ESG, nada disso não. Por que a gente quer que o nosso aluno gere mais emprego? Porque só gera mais emprego quem está ganhando mais dinheiro. Então, o meu interesse é que ele consuma os meus produtos, use meu software, use as nossas comunidades, aprenda nas nossas escolas e cresça o teu negócio. Porque se ele crescer o negócio dele e ganhar mais dinheiro, ele vai precisar de mais gente trabalhando. Então, geração de emprego é uma métrica de output do input que ele está aumentando o lucro líquido dele. No final do dia é isso que a gente quer, que ele cresça o negócio dele usando os nossos produtos. Então a gente começa ali com uma educação pura, com um grande diferencial que ao invés de a gente colocar acadêmicos dando aula, a gente bota empresários bem-sucedidos e C-levels de empresas de alto crescimento para dar aula. Efeito colateral positivo disso é que você tem menos coisas acadêmicas ali sendo ensinadas, para não dizer zero, e mais coisas práticas, que é do tipo, cara, olha, esse tipo de análise aqui que você está fazendo, eu uso essa planilha ou pego os dados dessa forma, isso aqui que eu uso para poder calcular esses dados e eu tomo a decisão de acordo com esses parâmetros. Então você sai dali com um framework, uma forma de usar esse framework e com exemplos de como usar isso dentro do seu negócio. Isso é muito poderoso. E você tem um histórico, né? A gente está falando de EasyTaxi, de outras empresas. Se você puder falar antes de G4, um pouquinho desse histórico, do que você fez, eu falei de Forbes que você esteve. Como que você conseguiu adquirir esse know-how? Eu sei também que você tem uma história pessoal interessante, e não naquele sentido piegas, como você mesmo citou, e eu gosto das suas declarações por isso, de falar, é porque a minha vida... Não, mas o que você conseguiu construir de mentalidade para chegar hoje, por exemplo, e entregar tanto valor como a G4 entrega hoje? Acho que é importante destacar que é o seguinte, o G4 não sou eu, o G4 não é o Bruno Nardon, o G4 não é o Alfredo Soares, o G4 é um conjunto de mentores que inclusive são muito melhores do que eu. Então você tem pessoas ali,
como o João Adib, o Guilherme Benchimol, você tem o Fabrício Blois, o CEO da iFood, você tem o Paulo Guedes, você tem pessoas que são infinitamente melhores do que eu nas suas funções e que são mentores do G4. E por que eles escolheram o G4 para poder mentorar? Porque o G4 ele é uma espécie de Endeavor, mas só que escala o propósito da Endeavor. A Endeavor acaba ajudando mais companhias ali super selecionadas, muitos de tech, então são pessoas que já tiveram muita oportunidade na vida. E é um ótimo trabalho que eles fazem. A gente começou a pensar o seguinte, como que a gente consegue fazer essa Endeavor que todo mundo pode ter acesso? E aí a gente conseguir escalar isso. Então hoje a gente tem mais de 45 mil alunos que já passaram pelo G4. Presenciais e online? Ou esse número está falando que passaram presenciais pelo... e online. Perdão, presenciais e online. Tá. Só presenciais, 11 mil. A gente teve bastante coisa. Mas que é bastante coisa também. Então, o que acontece? A gente deu escala a esse trabalho e o Brasil de verdade são esses empresários. A gente está falando de pessoas ali que estão faturando, cara, 10, 20, 30, 50, 100 milhões, mas tem um monte ali que está fazendo 1 milhão, 2 milhões, está começando ali no caminho dele de se estruturar, onde ele precisa de processo, ele precisa de um conselho, e ele não tem aonde pegar esse conselho. Ele está lá em Belém do Pará, ele está no Mato Grosso, ele está no Rio Grande do Sul, ele está aqui em São Paulo, está no Rio de Janeiro, mas ele não tem com quem se conectar. Então o G4 acaba sendo esse hub onde ele tem com quem se conectar, se conecta com outros empresários que estão em fases diferentes, em setores diferentes, mas que são muito bons também, que gostam de estudar, tanto que estão no G4, e, principalmente, se conecta com os maiores empresários do Brasil, que estão ali dispostos meio que fazendo... É quase com a doação que eles estão fazendo. Ele está doando o tempo dele para ajudar o Brasil de verdade a empregar mais. E é por isso que eu perguntei do seu histórico, o que você trouxe de bagagem para ter essa mentalidade para... Eu gostei muito dessa comparação que você fez com o Endeavor, né? Vocês terem um Endeavor mais escalável e que realmente chegue em todo mundo. Como é que você teve essa visão de negócio, vamos chamar assim, por meio do seu histórico para chegar nesse modelo? É que a história é o seguinte, bom, eu venho de um histórico familiar, de uma família extremamente humilde, né? Meu pai, policial militar, minha mãe cabeleireira, ambos se separaram quando eu era muito novo. Eu fui morar na casa da minha avó, que não era a casa da minha avó, né? Minha avó era empregada doméstica de um homem, que eu chamo no meu livro de vô, mas ele era o meu padrinho de batismo, que era o patrão dela. Então eu literalmente sou o neto da empregada criado de favor na casa do patrão. Essa é a minha história de vida. E aí o que acontece? Quando você nasce no nada, literalmente no nada, eu sou criado numa cidade de 35 mil habitantes no interior de Minas, então a minha realidade são pessoas que vivem, famílias que vivem com salário mínimo. Essa é a minha realidade. Essa era a minha realidade. Minha avó sempre viveu e me criou com salário mínimo. Então eu sei o que é o Brasil de verdade. Eu sei o que é o Brasil de verdade. E eu cresci do menos 100, nem do zero. E quando eu comecei a fazer negócio, eu já estava endividado. Então eu cresci do menos 100. Então quando você cresce do menos 100, você conhece todo um espectro do que é o Brasil de verdade. E você chega para jogar a Champions League, que é o que a gente acaba jogando hoje, você consegue ter uma visão mais ampla e falar, cara, existem oportunidades de negócio que talvez se eu tivesse nascido aqui na Champions League, eu não conseguiria vislumbrar. Então, conhecer o empresário que está fazendo ali 500 mil por ano, 1 milhão por ano, o cara que vai fazer 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, até 1 bilhão, eu tive a oportunidade de conhecer, conversar e conviver com essas pessoas e saber quais são as necessidades dessas pessoas. Então isso me deu esse insight de criar essa nova escola de negócio que atende donos de empresas pequenas e médias, e como a minha trajetória, desde Easy Taxi, Singu, outros negócios que eu investi que deram super certo, me permitiu conhecer alguns dos maiores nomes do Brasil e ganhar a confiança desses nomes, acho que a unificação disso é o resultado do G4, né? E é interessante quando você cita isso, porque esse conhecimento do espectro brasileiro, do contexto brasileiro que faz a diferença, muitos empresários, inclusive que vieram aqui, que já são de empresas grandes e que já vieram de famílias muito bem estruturadas, e claro, ele não tem culpa de ter vindo de uma família estruturada. Obviamente. Mas isso, óbvio, muito pelo contrário, que maravilha que ele veio. Que eu quero dizer no sentido da visão desse Brasil, né? Você acha que esse foi um ponto, assim, de diferencial do Thales como empresário? Você falou bem, ninguém está dizendo que você faz G4 sozinho, mas você é um dos fundadores. Então, o que eu quero dizer assim, como é que o empresário hoje, que está ouvindo você falando, e que de repente fala, pô, você não tem essa história de vida que o Thales tem, mas eu quero muito, por exemplo, ter uma visão como o Thales tem. Como é que ele consegue equilibrar isso sem ter esse espectro todo de contexto do Brasil? Acho que o ponto é, negócio, cara, não é feito dentro do escritório, o negócio é feito da porta para fora. Agora, eu preciso também estar dentro do escritório, estar na porta para dentro, para poder entender os unit economics do meu negócio, entender quais são os inputs que vão me levar ao output. Eu costumo dizer que o nosso tempo como CEO, ele deveria ser 90-10. 90% eu gasto com input, 10% eu gasto com output. O que é output? É olhar DRE. Olhar DRE, cara, eu estou olhando passado.
quer dizer nada. Eu tenho que olhar meu número para dar um direcionamento e falar, beleza, as minhas ações do passado me trouxeram nesse presente, mas eu não consigo mudar aquilo mais. Eu consigo mudar o futuro. Então, a métrica de input é aquilo que eu faço que vai mudar o futuro, que vai gerar o resultado depois que eu vou analisar. Isso é 90% do meu tempo, pelo menos. 90% a 95% do meu tempo. E, cara, boa parte desse tempo tem que ser gastado na rua. O que eu quero dizer na rua? Conversando com o teu cliente. Então, cara, qual que é a dor que você resolve do teu cliente? Qual é verdadeiramente o serviço que você faz para o seu cliente? Por exemplo, se eu vendo furadeira, eu não tenho que descobrir como fazer a melhor furadeira. Meu cliente não quer comprar furadeira, ele quer comprar buraco. Então, meu ponto é, como que eu entrego da forma mais prática ou da forma mais barata, depende qual for o seu moat, como que eu entrego o melhor buraco para o meu cliente? Furadeira é só um meio. Isso que eu falei com você, eu falei o G4, empresa de educação. Não, de tecnologia. Educação é um meio. Agora, o que eu entrego para o meu cliente mesmo? Eu entrego o crescimento do negócio dele. Seja através de conhecimento, seja através de ferramenta, seja através de conexão. O que eu quero é que ele cresça. Posso aproveitar uma polêmica aí? Claro. Tem uma das coisas que é muito falada na internet, pelos gurus de internet, eu quero muito falar com você disso, esses papos de coach, muitas vezes que se fala, mas fala assim, você precisa ter um negócio com propósito. Eu ouço isso 1 milhão de vezes por dia nas redes sociais, com certeza você já viu também. Só que eu tenho uma visão, quero que você traga a sua, se você puder, que é o seguinte... não adianta eu ter um propósito, não adianta eu ter um sonho. Por exemplo, eu vou te dizer, eu sou um cara nerd pra caramba, estudo pra caramba, gosto muito de tudo isso, não paro de estudar, curto, e eu queria ter uma livraria. Eu tinha um sonho de ter uma livraria. Quando eu descobri o negócio livraria, eu falei, putz, tem uma coisa que eu não quero ter na minha vida, é, por exemplo, uma livraria. O que eu quero dizer é, o que adianta eu ter um propósito se esse meu propósito não vende? Isso é um tabu muito grande, porque as pessoas hoje querem enxergar esse tal, desse Ikigai, desse meu propósito, aquilo que eu entrego, porque senão o meu lugar no mundo não é encontrado. Eu queria que você falasse um pouco desse tabu. Rola isso que eu falei mesmo, ou também eu estou um pouco enviesado aqui? Não, eu acho que rola, mas eu acho que as pessoas, elas tendem a levar as discussões sempre para os extremos. Eu gosto de trazer ela um pouco mais por cento com razoabilidade. A gente tem que entender o porquê que nasce esse negócio de propósito. Eu sou da mesma geração que você, então nós somos de uma geração que teve muito em busca do propósito. Como se os nossos pais não tivessem propósito, ou os nossos avós não tivessem propósito. A gente é um bando de frouxo, essa que é a verdade. A gente não teve nenhum problema na vida até o Covid. O Covid foi o único problema da nossa geração, e que se resolveu super rápido, diga-se de passagem. Os nossos avós tiveram a Segunda Guerra Mundial. Isso é problema de verdade. Né? Isso são anos de ralação, de você ter menos comida, ter menos acesso a trabalho. Então, boa parte das pessoas viveram uma Segunda Guerra, dos nossos avós viveram a Segunda Guerra. O meu avô, né, que é o meu padrinho, foi convocado, foi para a Itália. Ele me contava o que é verdadeiramente ter problema na vida. Então, ali, todo mundo, toda geração teve o seu propósito. Só que a nossa geração, ela acha que, o que é o meu propósito? Eu tenho que encontrar meu Ikigai, então eu tenho que fazer o que eu gosto. Cara, isso é papo de frouxo. Né? Você tem que fazer aquilo que você acha que vai permitir com que você cumpra com as suas obrigações com a sua família e aquilo que vai te dar a melhor vida possível. Se você conseguir casar isso com o seu propósito de vida, é um golaço. Mas isso, cara, eu diria que é um benefício... Isso não pode ser ponto de partida. De forma alguma, e é um benefício de poucos. Hoje eu vivo o meu propósito, mas eu tenho plena convicção de que eu sou um abençoado por Deus, por conseguir fazer isso. Isso é um benefício de poucos. Porque o Brasil, de verdade, ele sai lá da comunidade que ele mora, 4 horas da manhã, pega 3 transportes para chegar no trabalho dele, tem um trabalho super operacional, difícil, cansativo e tal. Como é que eu vou falar para esse cara que ele tem que ter propósito? Isso não é a verdade. Vamos falar do empresário, então, que é o que a gente está falando aqui. O empresário do Brasil de verdade, cara, esse cara tá num negócio duro, de margem baixa, de gente processando ele, de cliente cancelando contrato, de fornecedor atrasando. E não necessariamente aquilo lá vai ser o propósito dele, acho que grande parte das vezes não é o propósito dele, mas, cara, ele precisa daquilo para prover para a família dele. O empresário de verdade, ele vive com 10, 15, 20% de bottom line, galera. Essa é a realidade. A minha realidade de software é outro mundo que a gente vive. Então, eu sou um abençoado por Deus de poder viver o meu propósito. Eu preciso fazer um negócio que está ligado ao meu propósito? Não. Se eu puder, ótimo. Agora, o ponto é o seguinte. Quer dizer que você não precisa viver uma vida de propósito? Também não é verdade. Digamos que eu esteja num negócio que não tem nada a ver com o meu propósito. Sei lá, eu vou fazer chapa de aço. Tá? Beleza. Se eu estiver ganhando bastante dinheiro com isso, pega parte dessa grana, que é o que eu faço sempre com a minha vida, pego 5 a 10% do que eu estou ganhando no ano e vou doar. E aí eu vou falar, cara, aonde que eu vou alocar esse dinheiro através da filantropia, que assim, aí sim vai ter a ver com o meu propósito. Quer ajudar os outros, cara? Primeiro se ajuda. É a regra do avião, né? Caiu a máscara lá, bota em você antes de botar nos outros. Não adianta. Ganha dinheiro e riqueza, que aí você vai conseguir cumprir o seu propósito.
Ah, mas eu queria fazer os dois. Eu também queria, cara. Eu queria ter um G550, não tenho. Então, tem um monte de coisa que eu queria que não dá. Essa é a realidade. E aí traz a origem disso tudo, para mim é muito claro. A origem disso tudo é o afastamento da verdade. Tem um conjunto de leis e de regras que funcionam e que construíram a sociedade ocidental e que funciona muito bem há 2000 anos, né? Cara, é o cristianismo. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela fica cada vez mais buscando o seu Deus paralelo. Cada um tem o seu. Se você é um ateu, você tem o seu Deus, que é o ateísmo. Pô, se você é outro, cada um tem o seu Deus. A verdade é, se você está próximo daquilo que é considerado a verdade pelos grandes sábios da nossa idade, né, por aqueles que construíram a sociedade ocidental, você já tem um propósito mais próximo, que é estar mais próximo de Deus. Quando você está se afastando de Deus, consequentemente começa a gerar esse tipo de efeito colateral. Eu estou buscando meu propósito, aí o cara surta e larga tudo que ele estava construindo, vai morar no mato, um ano depois ele percebe a cagada que ele fez na vida dele, tenta reconstruir, e é assim que a gente vê várias histórias que estavam sendo bem construídas, bonitas e por água abaixo. E aí quando a gente pega essa nossa geração, eu vou até estender um pouquinho, pessoas com 5, 10 ou 15 anos a mais, a gente reclama hoje, e eu digo quando eu falo a gente, eu estou falando de sociedade, não estou falando nós dois, né? Perfeito. Reclama muito, por exemplo, de jovens hoje entre 16 e 18, mas já entrando no mercado de trabalho, 18 para cima, até 22, 25 anos, e chama-se de geração mimimi. Exato. Ou seja, as pessoas que não suportam ouvir o não. Mas eu quero te dizer que nós, da nossa geração, e de novo, estou estendendo para 5, 10, 15 anos a mais, nós criamos essas pessoas da geração mimimi, né? Eles são filhos nossos, né? Eles são sobrinhos nossos, são pessoas que nós criamos. E quisemos proteger tanto de que eles não sofressem, talvez o que a gente sofreu numa geração privilegiada, como você disse, Perfeito. que aí botou esse mimimi para funcionar. É isso aí, pô. Como é que você hoje trabalha dentro do G4 e de outros negócios que você pode ter, seja como for? O que eu quero dizer é, como é que você trabalha esse conflito geracional sendo um grande gestor que você é? Cara, o ponto é o seguinte, a empresa é minha e dos meus sócios, a folha de pagamento é minha responsabilidade, se eu não pagar, eu vou quebrar. Então, eu tenho muito claro para mim que a nossa companhia, ela não é uma democracia. Né? A gente não vota as decisões onde, se tiver errado, quem paga a conta sou eu. É uma monarquia. Eu sou um monarca, os meus sócios são aristocratas e a gente conjuntamente toma as decisões que a gente quer fazer. Por exemplo, tipo de pessoas que vai contratar. Te dá uma designação para o RH, fala, cara, eu não quero esse perfil de pessoas aqui na companhia. Não me importa se ela é tecnicamente competente ou não. Se ela não tem integração cultural com o que são os nossos conjuntos de princípios e regras, que é a nossa cultura, tá fora, nem precisa entrevistar. Então, pô, muita gente vai falar, mas diversidade de pensamento. Sou super a favor, quero pessoas que pensem diferente, mas que estejam em uma mesma base de valores. O que eu quero dizer por base de valores? Cara, eu não quero pessoas mimizentas, eu não quero pessoas que, por exemplo, falam assim, mas eu acho que o capitalismo é o pior sistema que já existiu e que o empresário, ele é um explorador. Como é que eu vou contratar uma pessoa dessa? O meu cliente é empresário. Ele quer que o meu cliente quebre. Eu boto esse cara dentro da minha empresa, eu vou ajudar ele a pagar o custo de vida dele? Pô, só se eu for um idiota. Não tem a menor chance. Então, eu barro essas pessoas. Barro na cabeça. Então, quando você entra no G4, a gente chama carinhosamente de Vale de Gaut, os nossos escritórios, né, por causa do livro da Ayn Rand. Então, nós somos, cara, conservadores, liberais. A gente gosta das mesmas coisas, a gente discorda em algumas coisas. Tem lá uma ala conservadora, tem uma ala liberal. A gente discorda num monte de coisa, só que a gente discorda do meio. O fim a gente concorda. O que quer dizer? O conjunto de princípios e valores, ele tem ali uma congruência. Então a gente quer esse tipo de pessoa trabalhando ali. Quando você coloca esse tipo de pessoa trabalhando ali, você já eliminou o negócio do mimimi. Ou seja, pouco importa se é mais novo, se é mais velho, pouco importa se é alto, se é baixo, se é branco, se é negro, se é índio, se é... Eu só quero valores parecidos. Eu vi uma entrevista que você deu, só não me lembro onde agora, que você falou assim, eu não tô nem aí pra diversidade, não tô nem e aí você fez um desafio dos 5 maiores salários. O que você quer dizer com você não tá nem aí? E aí vem uma pergunta para te provocar um pouquinho. É uma grande coincidência que 5 maiores salários seus, se eu não me engano, você falou, por favor, me corrija, 2 mulheres e um negro, se eu não me engano, foi o que você falou dos seus 5 maiores salários. E você uma gay. Isso. E uma gay. E uma gay? Uma gay, é isso? Uma gay. Uma gay. Aí você desafiou que empresário que teria isso. Aí minha pergunta para te... Quem tivesse mesma faixa de EBITDA, né? Isso. E faz mais de 50 milhões de EBITDA e que tem os 5 maiores salários desse jeito. Mas é a minha pergunta para te provocar e é o seguinte, é uma coincidência que essas pessoas têm essa diversidade, porque você, como falou, eu orientei o RH que eu quero aquele perfil. Exato. E por acaso vieram perfis diversos, é uma coincidência ou de alguma forma isso foi pensado? O ponto é o seguinte, quando você tem verdadeiramente uma meritocracia implantada,
quando você não fica gastando tempo com essas buchitagens, você vai ter um reflexo do que é o Brasil. O Brasil é isso, cara. O Brasil é um Brasil de negros, de mulheres competentes, de gays competentes, e é isso é o Brasil. Né? Então, quando você pega os meus 5 maiores salários, é um retrato do Brasil. Então, não me surpreende, só surpreende aquelas pessoas que são geralmente aquele grupo que acha que é o detentor de todas as virtudes, o guardião das virtudes, e que na verdade ele é a antítese de tudo que é aquilo que ele prega, né? A gente pode ver hoje no mercado que é mais ou menos que isso. Aquele que brada demais as virtudes geralmente faz a antítese daquilo que brada, e eu conheço algumas companhias listadas, conheço o interior delas e eu sei que elas são antíteses daquilo que elas bradam na mídia, né? E eu vou continuar a provocação no sentido bom de trazer boas declarações pra gente contribuir, tá? Claro. Você fala de uma origem que você teve humilde, né? E você chegou hoje onde você chegou. Minha pergunta é, você entende que você conseguiu esse caminho, essa trajetória por mérito, ou seja, uma questão que se discute muito da meritocracia, ou você teve alguma pessoa, por exemplo, seu avô, você disse que era o patrão da sua mãe, ou seu avô te ajudou, alguém te ajudou, alguém te deu um empurrão, né? Só para concluir a minha pergunta, o raciocínio, assim, eu vejo às vezes a questão da meritocracia de uma maneira, confesso que algumas vezes eu tenho um pouco de dúvida, e estou aqui dividindo isso com você abertamente. Quando eu tenho uma imagem, que eu vi uma reportagem da Sônia Bride na Globo, em que ela colocou assim, ó, você tem um lugar que você está aqui no chão e todo mundo como objetivo de vida tem que chegar aqui em cima. E ela falou assim, você tem 3 escadas, 3 tipos de escada. Uma que é um barranco, né, completamente barranco cheio de pedras e difícil de você escalar. Uma que é uma escada com degraus, por exemplo, de cerâmica, e outra que é uma escada rolante. Você bota os 3 no começo ali e você vai ver quem vai chegar primeiro e quem vai cair dali e se machucar. Eu achei uma visão interessante. Perfeito. Pelo que você diz, em tese, você está lá naquele barranco, você estava lá naquele barranco. E você chegou com 30 e poucos anos, você chegou aqui em cima, sem a escada rolante. Exato. Entende por que eu estou te fazendo essa pergunta? Entendo. Acho que o meu ponto é o seguinte. Por que eu acho que essa discussão, primeiro que é uma discussão inócua, é inútil, não muda nada na realidade. Ela é só um tipo de problematização pseudo-intelectual que a esquerda geralmente faz para gastar debate com coisas inúteis. Porque é o seguinte, o que tem de prático que eu posso fazer isso aqui? Então o que você propõe que eu faça? Você propõe que eu faça o quê? O que a Venezuela fez? Né? Deu super certo para ele. Todo mundo é igualmente pobre, é isso que a gente faz? Né? Não funciona. O que funcionou até hoje? Eu gosto de ir para praticidade. O que funcionou? O que funcionou é eu ter um Estado menos inchado e eu ter um mercado mais competitivo, porque com o mercado mais competitivo, eventualmente, as pessoas vão ter mais oportunidades, que todo mundo vai ter em algum momento uma oportunidade de fazer uma coisa certa. Então você fala, do meu avô. Meu avô realmente foi um cara que me ajudou bastante, mas deixa eu lembrar quem que é meu avô. Era um aposentado do Estado, que tinha um... Você não parece que seu avô era um fazendeiro milionário, né? Era um aposentado do Estado que tinha uma casa. Esse era o cara. Pra minha vida hoje em São Paulo, para as pessoas que a gente olha, ele seria um homem pobre. É isso. Né? Ele deve ser um cara que na época, sei lá, devia ganhar ali seus 3, 5 mil reais. Esse era o meu avô. Entendeu? Por cidade interior, ele é um cara com a vida confortável. Aqui para São Paulo seria um senhor pobre que estaria na fila dos aposentados. Então esse era meu avô. Antes de eu criar a EasyTaxi, quando eu criei a EasyTaxi, eu morava na favela do Santo Amaro. Eu conhecia os caras do movimento, pensei em vários momentos em fazer trampo de motoboy, eu fazia bico de segurança de balada, a galera do Muay Thai, eu treinava Muay Thai, e botava fazer bico de segurança de balada, eu fazia bico de valet, essa era a minha vida. Então eu tinha todas as desculpas do mundo para falar assim, o mundo é muito injusto comigo, eu não tenho tempo para aprender coding. Porque como que eu vou aprender Python se eu tenho que trabalhar durante o dia e à noite eu tenho que fazer bico de segurança? Só que eu fazia isso e ainda estudava. Eu dormia menos, é isso. Ah, mas não é saudável. Beleza, faz parte, fazer o quê? Eu não tive oportunidade, vai ser isso aí mesmo. Eu vou criar a minha chance. Esse é meu ponto. A minha vida, eu sou o fruto da meritocracia. Mas eu não gosto desse tipo de conversa, porque eu acho que é o seguinte, lá atrás, por várias vezes, as pessoas viravam pra mim, quando eu morava em Carangola, e falavam, meu sonho é ser empresário, eu sempre falei isso. E eu comecei a fazer negócio aos 14, né? Fazer um monte de coisa. E o pessoal falava assim, cara, mantém seu pé no chão, não tenta sonhar alto demais pra você não se frustrar. Então aquela tentativa de proteger, que criou essa geração de mimizentos, de proteger, falou pra você não se frustrar. Então quando eu viro pro menino da favela, e falo assim, o mundo é injusto, o capitalismo é mau, não existe meritocracia, a gente tem que ajudar essas pessoas. Ninguém discorda disso. Né? Todo mundo concorda que a gente tem que ajudar essas pessoas. O que a gente não consegue chegar no consenso é como. Qual é a forma sustentável de fazer isso? Ninguém propõe o como.
As pessoas só falam o que tem que ser feito. Agora e o como? Como é que a gente chega até lá? Assim, a gente tem que ajudar as pessoas. Concordo. Vamos fazer o seguinte, diminui a máquina estatal, acaba com a escola pública, voucheriza as famílias, ao invés do cara gastar 6, 7 mil reais por aluno público nessas escolas de merda que a gente tem aqui do estado, vamos botar esse dinheiro na mão da família para que a família escolha qual escola particular que ele vai botar, porque por 2, 3 mil reais você paga uma boa escola particular para criança. Ou seja, custaria 50% menos do que o Estado gasta para manter essa galera. Mas aí é de encontro com interesses políticos que você sabe bem que não vão funcionar, né? Que aí não ia ter como ter corrupção. Esse que é o problema. Então o Estado, ele age para poder fazer com que a máquina seja uma máquina de favores e corrupção. E, por exemplo, quando você fala de doação que você faz de X%, independente de quanto não é o caso a gente citar isso, mas no sentido conceitual, eu quero dizer, você acaba ajudando algumas pessoas, certo? Opa, com você certeza. entende que nessa ajuda essas pessoas estão recebendo o que você chamou sempre para todo mundo, em algum momento, algum tipo de oportunidade aparece. É isso que você quer gerar, por exemplo, com essa ação, oportunidade para essas pessoas? Não só isso, é que o ponto é o seguinte, as pessoas elas têm relações diferentes com o dinheiro. Tem gente que gosta de ver número na conta, gosta de ver o dinheiro dele crescendo, meu patrimônio líquido crescendo. Tem gente que gosta de torrar dinheiro. Eu gosto de torrar, gosto de, sei lá, comprar carro, comprar não sei o que lá, sei lá. Eu não gosto nem de um nem de outro. Eu gosto de fazer a diferença. É isso. Então eu não tenho apego com o dinheiro. As pessoas têm, meu Deus, eu tenho que agora pegar isso aqui, guardar isso aqui. Cara, eu não tenho apego nenhum. Eu criei algo na minha vida que me gera uma liquidez muito grande. Os patrimônios crescem em conjunto, junto com um negócio que vai crescendo também a capacidade que eu tenho de geração de liquidez. E eu falo, super me encaixa na minha vida doar alguns milhões de reais aqui todos os anos para causas que eu gosto. Então eu pego causas que eu gosto, como Gerando Falcões, a gente declarou ano passado, a gente doou 6 milhões lá pro trabalho, porque, cara, eu visitei lá o trabalho do Edu, a muito favela sério, 3D. Muito sério. Cara, 92% de empregabilidade. E o seguinte, meu amigo, eu faço negócios aqui em São Paulo, mas à noite eu não vou para Marte. Eu continuo morando aqui na região. Então, o que eu estou investindo aqui? Eu estou investindo para daqui a uns anos eu não ter que ficar dando de carro blindado de segurança armado. Quando você investe e aumenta para 92% da empregabilidade nessas áreas, que são áreas que antes o pessoal, como não tinha opção, acabava indo, eu não acho que isso é desculpa também, tá? Mas alguns acabam tomando a decisão de ir para o crime, porque tava sem emprego e tal. Isso não é tão verdade, porque eu conheço bem, porque eu morei em favela. Grande maioria, inclusive, das pessoas que vão pro crime, ela vai porque falta vergonha na cara mesmo. O cara vai porque quer comprar um tênis foda, vai porque quer comprar uma moto, ele não vai porque tá passando fome, não. Tanto que quando você vê, tem uma entrevista do MV Bill que ele faz com os meninos, um documentário que eu esqueci, né? Um documentário do MV Bill que ele faz com os meninos do crime. Eu falei, irmão, por que você entrou no movimento? Ninguém fala porque minha mãe tava passando fome. Todo mundo porque eu quero um cordão, porque eu quero um Nike Shox, porque eu quero uma moto, então não é bem isso não, mas eu entendo que algumas pessoas talvez possam ser dragadas para isso sim, mas como é que eu, como sociedade civil, resolvo esse problema que o Estado não vai resolver porque ele não tem interesse em resolver. O Estado ele precisa da população emburrecida e pobre, né, porque senão não funciona o populismo. Eu vou resolver com o meu dinheiro, pô. E aí quando você pega, qual que é a nação, qual que é o símbolo do capitalismo mundial? Qual que é a nação que é o símbolo do capitalismo mundial? Estados Unidos? Estados Unidos. É o maior filântropo do mundo. Então, acompanha, cara. O sucesso, ele acompanha a filantropia. Porque homens e mulheres de sucesso, eles querem investir na sociedade, cara. Entendi. Porque chega um momento que não faz diferença, cara. Eu já tenho exatamente o carro que eu quero. Eu tenho as coisas que eu quero. Então, tipo, pra mim agora cara, como que eu posso fazer mais diferença no mundo? Através dos meus negócios e através de atos filantrópicos. Então é só efeito colateral de quem nós somos. E as pessoas que... Cara, no G4 eu vivo isso, porque, cara, a gente tem o G4 Club lá, que tem centenas de membros, a gente tem o Scale, que é outra comunidade que tem milhares de membros, e eu convivo com esses membros, converso com eles, e guardado as suas devidas proporções, eles fazem a mesma coisa. Eu vou te pedir um minutinho, a gente vai para um intervalo muito rápido. Eu quero falar sobre justamente isso, sobre essa questão de criação de comunidade, marketing digital, cultura de venda, que acho que é uma coisa que você divulga muito. Eu já te vi com o megafone na mão ali no pátio da G4. Quero um pouco falar sobre isso. Um minutinho de intervalo, o varejista já volta aqui com o Thales Gomes, que é o presidente, o chairman da G4 Educação. A gente já volta, um minutinho. Falei para você que era rapidinho, um minuto, voltamos aqui com o Thales Gomes, que estava conversando com a gente a respeito de toda essa cultura, né, que você tem no G4. A gente falou
aí no final do primeiro bloco, essa questão da meritocracia e principalmente o como te incomoda muitas vezes a postura do Estado e que você pega o seu dinheiro, vai lá e tenta ajudar, tenta resolver. Você falou do projeto do Gerando Falcões, por exemplo. Você estava nesse raciocínio, você quer completar isso só para eu passar para uma outra página aqui? Acho que é só um convite para quem está nos assistindo, né? É um programa de mercado financeiro, então provavelmente tem gente muito bem sucedida assistindo aqui. Sim. Cara, quanto que você investiu na sociedade que você vive no último ano? Faz essa continha, deixa um percentual do que você fez de lucro líquido naquele ano, devolve isso para a sociedade de forma direta. Escolhe uma causa que você gosta, eu convido todo mundo a olhar ali, vou falar direto para você, convido você a conhecer Gerando Falcões, Edu Lyra. Cara, um nome que definitivamente deveria ser cotado nos próximos anos aí para ganhar um Nobel da Paz. O cara é foda, é trabalho sério, eu sou chato pra caramba, eu auditei tudo, eu confio. Mas tem várias outras causas. Olhar de Bia, que é uma outra causa que a gente suporta também, gosto pra caramba. Enfim, se você procurar, tem várias outras causas. Meu convite para você é, invista na sociedade que você vive, que você faz negócio aqui no Brasil e à noite você não vai para Marte, não. Você continua aqui. O Estado não vai fazer isso. Perfeito. Quando você divulga um lucro líquido, geração de caixa, mais de mais de 40 milhões de reais, 43 que você falou, existe uma cultura lá dentro e você citou isso quando a gente estava falando sobre gerações. Exato. E eu vejo você, já vi você no pátio da G4 Educação com um megafone na mão, dizendo de um carro, se eu não me engano, quem bater meta, a equipe que bater meta vai ganhar o carro. Já te vi junto com o Alfredo, seus sócios ali, com uma equipe de vendas enorme, pulando e gritando, 11 horas da noite, meia-noite, batendo meta, etc. Qual é essa cultura de venda que você coloca? Pessoas trabalhando até 11 horas, meia-noite, focadas e gritando, né? Colocando ali vídeos. Como é que você implantou essa cultura? Como é que essas pessoas, entre aspas, por favor, aceitam e vivem essa cultura? E isso gera resultado que, claro, acredito eu, por favor, me corrija, que isso faz, talvez um grande, se não o grande, um dos grandes responsáveis por essa geração de caixa tão alta aí de mais de 40 milhões. É exatamente isso, cara. Tipo, o G4, ele é a herança das pessoas que deixam ali o bem mais valioso que elas têm na sua vida todos os dias, que é o seu tempo. Então, e eu gosto de destacar isso, que a idade média da minha folha, eu tenho 400 funcionários hoje, a idade média da minha folha é 28 anos. Então é exatamente a geração que todo empresário geralmente reclama. Pô, essa geração não quer pagar o preço, não quer trabalhar, quer tudo para ontem. Sim, parte dela. Outra parte não concorda com isso. Os meus meninos, eu chamei de meus meninos, né? A galera tá casando com 20 anos, com 21, tendo filho. É um homem de verdade, ele não tem moleque ali não. Tipo, eu sou uma vergonha perto deles. Eu tenho 36 e não tô casado. Os caras estão casando, tendo filho com 20 anos. E eu tenho um orgulho bizarro disso. Que eles estão vivendo aquilo que eu falei em algum momento da entrevista aqui, eles estão vivendo aquilo que dá certo há 2.000 anos. Existe um conjunto de regras ali que funciona há 2.000 anos. Os caras estão fazendo isso, estão casando, estão tendo família. Você acha um cara que casa e tem filho aos 20 e poucos anos, esse cara não está disposto a trabalhar muito? Ele está disposto a trabalhar muito. Você acha que esse cara não está disposto a fazer pela família dele, ou seja, a trabalhar até tarde? Ele está disposto a trabalhar até tarde. Então, são pessoas que vivem a verdade, que entendem que o mundo não é um mar de rosas. O mundo é uma selva mesmo. E ele tem a opção de ser leão ou ser zebra. Ele quer ser leão. Ele quer caçar, não ser caça. Então ele topa trabalhar até 11, ele topa trabalhar até meia-noite, ele se empolga com o trabalho dele. E outra, você é fruto do seu ambiente. O G4, o Vale de Gaut, ele é um ambiente onde as grandes mentes se encontram. Onde as mentes que vivem a verdade e que olham o que é o sistema hoje falam assim, esse sistema não é real, isso é irreal. Isso não é a minha verdade. Se você quiser mudar o sistema, você já faz parte do sistema, como falava o grande professor Olavo de Carvalho. A gente não quer mudar o sistema, a gente criou o nosso sistema, a nossa cultura, que é o G4. Então o G4 é isso, galera. O G4 é trabalhar duro pra caramba. O G4 é quando em 2020 tava todo mundo no meu setor lá de tech discutindo home office. Eu falei, vocês estão malucos. Vai dar merda, não tenho a menor dúvida. Não, o mundo mudou, você tá ultrapassado. Eu falei, daqui a pouco a gente conversa. Eu já vi essa história em 2000 também. A Marissa Maia fez essa merda com o Yahoo já. O mundo é cíclico, as merdas voltam. E aí você já falou, inclusive, do home office, que você é a favor, sábado e domingo, né? Exato, a gente é modelo híbrido, né? Segunda a sexta trabalho no escritório, sábado e domingo, home office, eu sou super a favor, a gente super libera. E as pessoas, de verdade, assim, aceitam realmente bem isso, assim, não reclamam de ver outras empresas, às vezes, com modelos híbridos de segunda a sexta, e as pessoas não chegam a você e falam, poxa, vamos colocar um dia aqui a mais de home office, essa base aí que trabalha com você, por exemplo, ali na equipe de vendas? Não, cara, não, porque o ponto é o seguinte, o cara trabalha na minha companhia,
E aí ele compara com as outras. Ele fala assim, cara, vamos ver as outras startups aí que tem 5 anos de história, como é que elas estão. Pô, os caras estão queimando caixa, estão desesperados quando tá conseguindo funding, tá fazendo 20% da minha receita, que dirá, pô, geração de caixa é zero. Então, eu falo, galera, a gente só tá aqui porque eu sou duro com vocês e a gente vive a verdade. Para construir esse negócio tem que trabalhar duro, não tem conversa, cara. Empresa nada mais é do que um conjunto de pessoas. E você acha que a internet está muito contaminada pelo famoso papo de coach? Ou seja, aquela história de que nada contra alguém entrar na banheira de gelo, porque eu acho muito legal entrar na banheira de gelo, trabalhar a questão da cognição, de você ser resistente, resiliência, ensinar teu corpo, eu estudo bastante o cérebro humano, tá tudo certo. Mas as pessoas às vezes acham que o ato de você entrar lá e de repente ter uma alimentação saudável, fazer uma corrida 3 vezes por semana e ler um livro de um cara bacana, pronto, existe um estalar de dedos que tudo vai dar certo na tua vida. Isso está muito contaminado, as pessoas às vezes fazem isso meio que esperando uma justiça divina automática, né? Olha para cima e fala, mentaliza o dinheiro que ele vem, sabe algumas coisas assim? Perfeito. Como é que você enxerga isso e tão presente nas redes sociais? Primeiro é separar de novo, pô, o que é o coach, né? Então, cara, sei lá, eu conheço o Paulo Vieira, que ele é um coach. Ele é coach mesmo, com formação, e ele é um excelente coach. Talvez ele não vai ser um cara que vai ser eficiente na minha vida ou na sua. Tô dizendo talvez porque eu nunca tentei, mas não vai ser eficiente na minha vida ou na sua. Mas vamos pensar numa pessoa que não tem, eventualmente, sei lá, o nível de conhecimento que a gente tem, que não conquistou as coisas que a gente conquistou até agora, e que não tem a disciplina que a gente tem, e que ele tá com a vida meio bagunçada e que ele não tem um direcionamento. Talvez o trabalho de um bom coach, como o Paulo Vieira da vida que eu tô citando aqui, pode fazer sentido para a vida dessa pessoa. Sei lá, vou citar um outro aqui que eu conheço, porque eu já treinei jiu-jitsu com ele, conversei com ele. O Wendel de Carvalho, né? O Wendel de Carvalho, a esquerda critica muito ele, ele é o coach que faz o cara gritar, não sei o que. No final do dia, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá virando pro cara e falando, meu irmão, larga de ser frouxo. Que é o que meu pai fez comigo. Meu pai é militar, né? Minha geração, minha família, são 4 gerações de militar, desde meu bisavô até meu irmão, sou o único homem da família que não é militar. Então eu fui criado tendo um cara comigo, toda vez que eu tava, mas não sei o que lá. Irmão, larga de ser frouxo, vira homem, pô. Falava isso comigo. Hoje em dia, as pessoas não têm coragem de falar, isso é preconceituoso. Tal. Eu nunca tive, sou de família de militar. Lá é família de praticidade. Então um cara como o Endo, às vezes, o cara tá ali, beating around, reclamando de tudo da vida, e fala, meu irmão, vira homem, porra. Faz o que tem que ser feito, não sei o que lá. Eu acho que ele pode entregar um valor, sim, pra essas pessoas. É óbvio que, tipo assim, ele vai resolver a vida dessas pessoas? Não. Mas ele talvez vai dar um chacoalhão, vai causar um incômodo na vida dessas pessoas que essa pessoa precisa. Então tudo dessas discussões depende de saber para quem, quando e para quê. Né? Agora, óbvio, você citou ali, por exemplo, a gente seguir uma rotina saudável. Deixa eu fazer uma imersão de gelo, deixa eu me alimentar melhor, deixa eu ler um puta livro. Isso vai resolver a minha vida, a minha empresa vai faturar 200 milhões por causa disso? Não, mas é melhor do que não fazer. Sem dúvida. Então, que as pessoas acham uma mágica, isso que eu quero dizer. Fiz isso, deu certo, e esquecem da ação. De novo, a gente volta à primeira conversa que a gente teve do afastamento da verdade, né? Então, quando você pega o cristianismo, toda a história cristã, a noção de cristianismo inteira, ela nasce em cima de um preceito, que é o sacrifício. Deus mandou seu filho para cá, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. Ele sacrificou o próprio filho pela humanidade. Acredite você ou não nessa história, entenda a base da parada aqui, é sacrifício. Então a grande lição que construiu o Ocidente é, se você não se sacrificar, não existe construção. Essa é a lição do cristianismo. Então, quer dizer, muito mais que isso, mas essa é a base. Sim, não, entendi o raciocínio. Se você não tá topando o sacrifício, você vai ser um bando de um frouxo, né? Vai ser uma geração que é um bando de frouxo, que não topa o sacrifício. Eu trabalhar todo dia no escritório? De jeito nenhum, pô. Quero uma empresa que, pô, contrate home office. Eu trabalhar em uma empresa só? Pra quê? Vou fazer uns freela por fora, ganhar um dinheiro por fora. Eu casar, ter que, pô, respeitar uma mulher, ficar com ela o resto da minha vida? De jeito nenhum, eu tenho um compromisso. Eu ter filho é custo. Então você começa a ter uma distorção que vai contra tudo aquilo que construiu a sociedade ocidental, cara. Vou te fazer uma provocação, sempre lembrando que a minha provocação é para que a gente possa engrandecer aqui. Fica tranquilo, cara. Quando a gente pensa, por exemplo, que o Brasil, eu trouxe isso numa entrevista que eu fiz semana passada com um especialista, 9,3% da população tem transtornos de ansiedade, por exemplo. É recorde mundial isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em uso de opioides, tem aí um livro fantástico, Nação Tarja Preta, que falam muito sobre isso, sobre a dependência, às vezes, de opioides. Quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de suicídio, quando a gente fala de temas muito fortes, inclusive está num mês que as pessoas discutem mais, por exemplo, saúde mental, né, o Janeiro Branco, etc.
Mas independente desses conceitos sociais, a minha pergunta para você é assim, discute-se burnout, que foi reconhecido pela OMS, né, como uma das doenças mais graves que você tem, obviamente, relacionado ao trabalho. Cerca de 30% dos brasileiros, dados oficiais, relatam algum tipo de situação nesse sentido. Como é que você enxerga isso? Esses transtornos de ansiedade, essa dificuldade de lidar com as emoções, tem a ver com isso que você falou de não aceitar o sacrifício, não aceitar, por exemplo, esse preceito, por exemplo, cristão que você traz, e acabar querendo uma vida diferente, e aí quando se depara com a realidade, foge e acaba recorrendo a opioides, por exemplo? Tem a ver com uma série de coisas e eu tenho uma certa propriedade para falar sobre isso, porque eu estudei profundamente isso com a ajuda de quem verdadeiramente entende, né? Com profissionais, com psicoterapeutas, com psiquiatras que me ajudaram até para eu poder formular o meu modelo ali dentro do G4, né? Tem alguns problemas. Primeiro, é uma geração viciada em dopamina. A dopamina, ela deveria ser conquistada. Que é o mesmo livro da Nação Tarja Preta, que é a Ana Lembick, professora sensacional. Nação Dopamina e Nação Tarja Preta. Eu não conheço o livro. Depois eu te passo. Legal, mas enfim. Hoje, para eu conseguir dopamina, eu acesso o Xvideos, ali se masturba e, bum, descarga de dopamina sem nenhum esforço. Um adolescente de 12 anos hoje tem mais acesso a mulheres maravilhosas do que um monarca de, sei lá, 600, 700 anos atrás. Isso tinha na vida inteira. Ele acessa em 1 hora mais mulheres do que o monarca acessava sua vida inteira. Bum, se masturba, explosão de dopamina. Tem uma série de outros problemas, eu não vou entrar nesse detalhe ali, que esse tipo de coisa causa. Outro negócio, eu simplesmente abro o feed do Instagram, posto uma foto ali, espero meus likes, giro o feed, bum, explosão de dopamina. TikTok, pior ainda, explosão de dopamina. Então, para eu conseguir dopamina, eu teria que conquistar essa dopamina, que é, cara, para eu conseguir uma mulher e ter uma relação sexual com ela, eu tinha então que sair, conquistar essa mulher, começar a relação com essa mulher, até que eventualmente a gente poderia ter uma relação sexual. Hoje, a geração faz o quê? Entra no site pornô e se masturba. É óbvio que tem efeito colateral disso aí. Então, é uma geração viciada em dopamina barata. Que a dopamina boa é aquela que eu vou escalar aquela montanha quando eu chegar no topo. Então eu tô baixando ali, através da minha dopamina, eu tô baixando o meu nível de euforia que eu tenho ali, que vem da... Eu esqueci o nome do hormônio que traz euforia, mas enfim, me fugiu agora. Eu tô baixando isso com dopamina e eu tô regularizando meu corpo. Então aquela sensação dopaminérgica que eu tenho da conquista, ela surgiu porque eu verdadeiramente conquistei aquela... Endorfina, exatamente. Eu conquistei aquilo, né? Então eu preciso ter uma conquista para que essa dopamina não seja barata. É uma geração viciada em dopamina. Outro ponto, é uma geração que, por ela buscar a dopamina barata, ela não topa o sacrifício. Então ela quer os atalhos para tudo. Como ela quer um atalho para tudo, ela se frustra por qualquer coisa. Ah, eu estou frustrado, por quê? Porque eu tô vendo na internet um monte de gente que com 25 anos já é milionário, com 30 anos já é milionário, eu tenho meus 30 anos, não conquistei nada, não sei o que. Como se, cara, isso fosse verdade, como se fosse fácil, como se boa parte do que aparece ali não seja mentira, também não seja um teatro. Então, são pessoas com cabeça fraca. E cabeça fraca é o quê? Uma criação fraca, uma criação sem valores. Afastamento de Cristo, afastamento da palavra, com certeza traz uma falta de valores ali. E tem outros fatores também, como por exemplo, né? A pessoa ela se alimenta mal, come um monte de junk food, um monte de transgênico, come grão pra caramba, soja. Soja, dizia Platão, não sou eu dizendo, Platão, era um alimento guardado aos escravos. Você tem uma série de efeitos colaterais negativos do consumo de grãos. E as pessoas estão deixando de comer carne, os veganos, né? Os soy boys, e virando comedor de soja. Isso traz um monte de problema para tua vida. Um monte de problema hormonal que vai fazer com que isso impacte também na forma como você se comporta. Então a pessoa dorme mal, se alimenta mal, fuma vape, bebe pra caramba, aí fala, o trabalho tá me trazendo burnout. Desculpa, querido, não é. É o teu estilo de vida. Eu quero saber quantas pessoas que estão burnoutadas e com depressão, que têm um estilo de vida saudável, que treina duro, que dorme bem. Deve ter um caso ou outro, mas é ínfimo. Opinião de especialista. Que eu fui pra dentro pesquisar esse negócio. Então, cara, você quer garantir que você não vai ter problema de burnout, que você não vai entrar em depressão? Eu não diria que é 100% garantia, mas ajuda demais você ter um estilo de vida saudável, você treinar todos os dias, você conviver com gente boa. E, cara, dieta não é só o que você come, é o que você lê também. Então, cara, ficar abrindo página de jornal sensacionalista... Eu me lembro na pandemia, cara. Era uma loucura, parecia um filme de terror. Ah, quem sair na rua vai morrer.
Né? Era uma loucura. Se você não usou máscara, você é um assassino. É uma loucura que hoje já caiu tudo, né? Desde sempre eu falei que isso era um teatro que o pessoal fazia para dominação e foi confirmado, né? E agora eu posso afirmar isso porque agora já está confirmado. Todo esse teatro, que a OMS inclusive fez parte desse teatro, né? Lockdown, que a gente viu que foi inócuo, né? Isso aí são coisas que contribuem diretamente para essa geração, para ela ficar burnoutada, porque não sai de casa. Então eu não vou sair de casa, não vou ter contato social, não vou me exercitar, pô, vou começar a beber mais. Cara, você tem que cuidar da tua vida, meu irmão. Vou começar a projetar. Você citou Platão. Platão falava uma coisa ali no livro O Banquete, né? Junto com Sócrates falando sobre amor, ele dizia assim, você ama o que deseja e deseja o que não tem. Platão dizia isso. Então Platão dizia o seguinte, eu não amo o objeto, eu amo o desejo do objeto. Faz sentido. Então na medida que eu adquiro, então, na medida que eu conquisto, o meu amor foi embora, porque o amor está no desejo, o amor está no objeto. Então eu transfiro o meu desejo para um outro objeto que eu não tenho, porque eu quero amar o desejo. E isso tem muito a ver com dopamina, por exemplo, que é uma molécula de antecipação, né? Você tem essa antecipação. Exato. Será que essa geração que você está dizendo, e eu não falo nem das pessoas só mais jovens, a geração que eu digo, todas as pessoas que hoje convivem em sociedade, na época que estamos, querem muito essa coisa muito apressadamente, e aí vivem por antecipação. Quer ver te dar um exemplo? Vamos por eu e você agora, a gente programa uma viagem, nós dois amigos, vamos para um lugar que a gente nunca foi. Sei lá, vamos inventar aqui, uma Muralhas da China. Não estou nem dizendo se foi ou se não foi. Aí a gente chega lá nas Muralhas da China, olha, 3 segundos de Muralhas da China, já, pô, vou embora. Já, eu preciso de outra. Aí eu falo, e aquele jantar que a gente programou com os amigos. Pô, legal. Aí a dopamina vai fazendo sentido. Chego no jantar, não tem 10 minutos de jantar, putz, tá ruim o jantar, precisamos amanhã. E ele nunca se basta. É isso. Então, assim, como é que hoje você entende que o se bastar consegue trazer uma dopamina uma dopamina melhor, por exemplo, não uma dopamina tão barata como você disse? Cara, primeiro, é essa vida saudável, por exemplo? Também. Primeiro, essa pessoa ela tem que ser responsável e ser adulta. Né? Então, o que é ser adulto? É saber lidar com frustração. A vida adulta é tapa na cara todo dia, né? Todo dia. Então, se você consegue lidar bem com isso, você vai ser um adulto, bem-sucedido na sua proporção do que é ser bem-sucedido. Se você não consegue lidar bem com isso, você vai ser um adulto frustrado. E tem muita gente que é moleque. Então, cara, sei lá, você tem 40 anos, você não está casado, ou não casou em algum momento, não tem uma família, não tem, filhos, você não tem uma vida ali minimamente ajustada. Algumas decisões ruins você fez na tua vida, cara. Isso que é um fato. Então, isso não tem nada a ver com sucesso financeiro. E eu realmente acredito, as pessoas mais felizes são aquelas que conseguem viver, de novo, aquilo que está escrito há 2000 anos. Então, se você tem uma família, se você tem filhos, filhos que te amam, e você ama esse filho, uma mulher que te ama e é fiel a você, e você ama e é fiel a essa mulher, eu tenho certeza que você vai ser mais feliz do que qualquer bilionário de 45 anos que tá viajando o mundo, fazendo verão europeu e, cara, pegando mulher de 19 anos. Eu tenho certeza absoluta, até porque eu convivo com pessoas assim. O que faz a felicidade não é dinheiro, não é conquista financeira. De novo, dinheiro é output, cara. Input é outra parada. Input é você viver isso. Então, o meu convite para essa geração é, cara, seja responsável, seja adulto. Faça escolhas de adulto para sua vida. Por que hoje em dia, por exemplo, as pessoas não conseguem mais viver relações mais longas, né? Por causa de dopamina barata. Que é muito mais fácil eu abrir o direct, mandar mensagem para 50, e aí, sei lá, 20 me responde, e aí eu tenho pipeline para poder sair com mulher o ano inteiro, e para que eu vou casar? Uma pergunta para dar uma dica, esse conceito de input, output, você pegou daquele gestão de alta performance, do Groove, por exemplo? Não, isso vem é um conceito de Aristóteles, cara. Aristóteles mesmo? Ele fala de força e potência. De força e potência. Porque tem esse input, output lá no livro Gestão de Alta Performance, tem também, que é bem interessante. Mas esse é um conceito aristotélico, né? Aristotélico. Que ele fala de força e potência, e aí, obviamente, o Andy Groove traz isso lá no High Output Management, que é meu livro de cabeceira, mas aprendi isso via Aristóteles, que ele fala que é o seguinte, cara, que toda a potência precisa de toda força precisa de uma potência, e vice-versa, né? Então é um ciclo que se retroalimenta. Só que eu preciso, toda força precisa de uma potência, só que em algum momento eu preciso ter uma potência que não precisou de força, que senão como que tudo começou, né? Uhum. Aí ele conclui que tem que existir algo que é puramente potência, que não precisou de força, que aí São Tomás de Aquino depois vai chamar de Deus, né? Uhum. Séculos depois vai chamar isso aí muitos séculos depois, vai chamar isso de Deus, né? Que seria
seria o primeiro motor, né? Que é o argumento lá de São Tomás, que ele fala as 6 vias lá, né? Que é o argumento do primeiro motor. Precisa existir um Deus para ter começado tudo, né? Tem que ter uma força, uma potência que não precisou de força, né? Antes da gente falar de marketing digital, aqui para a gente encerrar, eu quero muito que você defina, com base nesse papo que a gente tem, o que para o Thales é felicidade? Então, para mim, felicidade é você conseguir conquistar aquilo que verdadeiramente te traz uma sensação de conquista de longo prazo. Então é o seguinte, o que é, cara? O G4, eu fico mais feliz com os dividendos que eu recebo no final do ano ou com os feedbacks que eu recebo dos nossos alunos e com o reconhecimento que a gente tem do nosso trabalho. Porque é o seguinte, cara, os dividendos, pingou na conta, aí você fica felizão. Pô, o resultado do meu trabalho, output do caralho. Agora, quando você encontra teu cliente que fala assim, cara, eu dobrei minha empresa de tamanho depois de passar pelo G4. Pô, contratei um monte de gente, tô fazendo isso. Aí eu vejo aluno nosso fazendo M&A. Aí eu vejo o cara depois numa matéria lá no Jornal X, falando, pô, do crescimento da companhia dele, ele cita o nosso trabalho. Esse legado, ele te traz muito mais felicidade. E é o que verdadeiramente me traz felicidade. Então, conquistas de longo prazo. Muito mais do que conquistas de curto prazo. Que é o oposto à dopamina barata. Exatamente. Né? Que é o que você falou. Exatamente. Falando de marketing digital, quero citar esse assunto aqui para a gente ir caminhando para o final, mas esse assunto eu acho bem importante, porque existe muito tabu a respeito disso. E G4 Educação, Thales, Alfredo, Bruno, o Lucas, usam muito bem as redes digitais, no sentido do que a gente vê engajamentos altíssimos. Né? A gente vê muitos empresários dizendo, poxa, eu investi milhões em marketing digital e não vem um retorno. Né? Tanto do ponto de vista orgânico como pago, qual que é a tua visão hoje de empresário nesse sentido? Por que eu estou trazendo esse assunto? Muitos varejistas que vieram aqui, CEOs de empresas, muitos C-levels que vieram aqui, dizem do desafio que é hoje em dia você ter micro-influenciadores que possam ser embaixadores da sua marca, ou investimentos em mídias de massa, uma propaganda, por exemplo, até num Big Brother, por exemplo, da vida, ou outras fórmulas como essa, mas estar nesse ambiente digital hoje é um desafio muito grande para gerar resultado. Todo mundo está. Ter 50, 100, 200 mil seguidores, a depender da ferramenta, não é uma coisa difícil necessariamente. Agora, gerar resultado, e dá para ver que vocês geram muito. Eu vi uma entrevista do Alfredo, que ele citou uma porcentagem altíssima de venda hoje, que as redes sociais causam, por exemplo, para o G4. Exatamente. Se você puder falar de porcentagem sobre isso, caso você tenha, e essa pergunta do marketing digital, acho que é importante para os empresários que estão ouvindo. Acho que é importante o seguinte, hoje 60% da venda do G4 é orgânica. Né? Que outra empresa você conhece do nosso tamanho que faz isso? Não tem como. E por que a gente faz isso? Isso é algo que o telespectador aqui tem que entender. O que acontece é o seguinte, cara. Vou contar um case pra vocês. Nos Estados Unidos tem um youtuber chamado MrBeast. Esse cara é um fenômeno. Né? Tipo, é o maior do YouTube hoje do mundo. Ele resolveu montar uma hamburgueria. Aí ele abriu a hamburgueria dele. Deu, tipo assim, mais de 100 mil pessoas na porta, na abertura da hamburgueria do cara. 100 mil pessoas, irmão. Na porta da abertura da hamburgueria do cara. A Kylie Jenner lançou uma marca de, sei lá, maquiagem, cosméticos, algo do tipo que já está avaliado acima de $1 bilhão. O que eu quero dizer com isso, cara? A maior ameaça para a empresa tradicional hoje são os influenciadores que sabem fazer negócio. Isso é a maior ameaça. E eu explico por quê. As pessoas hoje, elas estão concentradas na telinha. Se você sabe gerar conteúdo e engajamento para que essas pessoas criem um vínculo de confiança com você, depois você colocar um produto ali, é só um detalhe. Já está feita a captura do share of wallet. Na hora que o MrBeast lança a hamburgueria, imagina se o MrBeast daqui a pouco abre 5 mil franquias nos Estados Unidos. Ele pode ser maior que o McDonald's. E eu estou para te afirmar que eu tenho certeza que nos próximos 15, 20 anos, as maiores marcas do mundo vão ser marcas que têm como sócio grandes influenciadores. Pessoas que sabem construir conteúdo e construir relação via canal. Esse é o grande conceito de inovação do marketing digital? Sem a menor sombra de dúvida. Que eu me lembro muito da história do BlackBerry, com certeza você conhece, que quando veio o iPhone, o cara foi teimoso, o Mike, né? Foi teimoso, manteve a telinha lá com a telinha não, o visor, teclado. O teclado, obrigado. Com o teclado, etc. E nem precisa dizer tudo o que aconteceu com o BlackBerry, né? Exato. Então, assim, nesse sentido, a inovação que veio do iPhone, por exemplo, para a BlackBerry, que acabou se destruindo, é o que você está mais ou menos dizendo sobre o marketing digital? É o que a gente ensina no G4. A gente fala assim, cara, número 1, você, CEO da tua companhia, você precisa ser o maior influenciador da tua companhia. Porque a gente cresceu, e eu entendo por causa disso, o Brasil é um país muito violento, as pessoas andam de carro blindado, segurança armada, então as pessoas são low profile. Elas não querem divulgar as suas vidas, ela não quer falar onde que ela está, e eu entendo isso.
Só que o ponto é o seguinte, tem um custo você fazer isso. Por que o Guilherme Benchimol abre as redes dele e faz conteúdo? Ele já fala isso em entrevista, porque baixa o CAC. Tão simples quanto isso. Por que o Elon Musk faz o que ele faz? Se envolve em polêmica, diz que o cara é mais rico do mundo. Porque baixa o CAC, bicho. Por que eu faço? Porque baixa o CAC. Por que o Alfredo faz? Porque baixa o CAC. E segue. Só que a gente descobriu isso antes do mercado. Eu já faço isso tem 12 anos. Né? Eu já descobri isso lá na EasyTax, eu já fazia isso. Lá em 2011 eu já fazia esse negócio. Então, por que eu fiz esse negócio? Porque eu falei, cara, tá bem óbvio pra mim que a forma mais barata de eu crescer a audiência aqui é no orgânico, e a única forma das pessoas se interessarem por minha vida, eu não sou artista, é falar mais ou menos como é que funciona a minha vida. E aí talvez se as coisas começarem a dar muito certo, elas vão se interessar. Essa era a minha tese em 2011. E foi o que aconteceu. Então, quando o pessoal fala, o G4 nasceu em 2019. Não, o G4 nasceu antes, sabe? Desde 2009 que eu escrevo em blog. Nasceu lá, quando eu comecei a construir uma audiência lá, então as pessoas já me acompanham desde lá. E aí eu transferi isso pro G4, e hoje o G4 é muito maior que a gente, né? Tanto que a página institucional do G4 é 2 vezes maior do que a minha na física. Então o ponto é, a empresa que não aprender a construir conteúdo e ser uma empresa também de conteúdo, ela vai sucumbir para aquela que é. Por que as escolas de negócios tradicionais não são o G4? E a gente hoje é maior do que elas, né? Porque nós não só criamos um produto que, compete com alguns produtos deles, não undergrad, acho que undergrad é super necessário, mas sei lá, compete talvez com o MBA, que para dono de empresa eu acho que é inócuo. E por que eles não criaram esse negócio? E porque talvez eles não tinham essa visão de fazer algo diferente. Mas mais importante eles não sabem comunicar com o público. Eles não sabem dominar o digital, que é o que a gente sabe fazer muito bem. Então, o exemplo do MrBeast que eu dei, que eu declaro aqui abertamente, eu acho que o MrBeast pode ser, se ele quiser, uma ameaça ao McDonald's, sim. Eu sei que é loucura falar isso, mas eu acho que sim. Eu concordo com você, eu acho que 15 a 20 anos vai ser um problema para as empresas tradicionais se elas não aprenderem. Então, o nosso aluno, a gente ensina, essa aula do Alfredo, ele ensina o cara a criar conteúdo. Ele ensina o cara a pensar content brand. E outra coisa, uma lição aqui pro telespectador, né? Não adianta só, então, eu criar um conteúdo e achar que isso vai converter. Muita gente, o empresário fala assim, tá bom, eu vou testar esse negócio que o TG tá falando, vou testar por 6 meses. Eu te pergunto, se você malhar por 6 meses, você vai ficar shapeado? Não vai, meu querido. Não é assim que funciona a vida. Então, as coisas são construção. De novo, sem buscar dopamina barato. As coisas são construção. É preciso de um sacrifício. A gente faz há 5 anos, cara, no G4, para chegar no estágio que a gente está agora. Não vai querer em 5 semanas fazer isso. Não vai dar certo. Então, o ponto é o seguinte, tem uma construção. E outra coisa que é o seguinte, existem momentos diferentes de conversão. Tem um momento de conversão que é o momento que o teu cliente está de consideração. Qual o produto que eu vou comprar dessa empresa? Tem um momento anterior a isso, que é um momento que ele está pensando se ele precisa daquele produto, que é a busca da necessidade. Aí tem um momento posterior à consideração que ele vai decidir quem, né? Que é você, o teu competidor, tem conteúdo e canal para falar com cada um desses ICPs, desses clientes, no momento que ele tiver ali no funil de decisão dele também. Então, as empresas precisam aprender isso. São coisas que a gente, por exemplo... Ou aprende, ou até um McDonald's vai ruir. Com certeza. Thales, infelizmente acabou a nossa entrevista por conta do tempo. Muito obrigado. Eu já estendo o convite para você voltar, principalmente quando a gente tiver mais números da G4 para poder falar e principalmente influenciar positivamente, impactar positivamente as pessoas. Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela sua presença. Por nada, foi um prazer estar com você. Foi um prazer. Obrigado, Thales. Valeu. Esse foi o Varejista, sou o Rodrigo Maia, sou da Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. BMC News, informação que gera valor. Até o próximo Varejista. Obrigado.